Nós estamos com uma metralhadora giratória diante de todos aqueles que, com responsabilidade, com muita serenidade, mas, acima de tudo, com muita racionalidade, abastecemos o mercado interno e abastecemos para matar a fome de milhões de habitantes de países diversos. Esse é o retrato do agronegócio brasileiro. E o agronegócio brasileiro não é simplesmente das commodities, das grandes culturas, como soja, arroz, feijão, milho, trigo. É composto, evidentemente, de todas as atividades que fazem parte da nossa dieta alimentar. Frutas e, especificamente, na região onde eu nasci, onde moro, é um polo produtivo muito importante para o Brasil. Antigamente, quando se falava no município de Mogi das Cruzes, eu me lembro que o saudoso governador do Rio de Janeiro, quando esteve em Mogi das Cruzes, recebendo uma homenagem na Câmara Municipal, há muitos anos atrás, ele deixou cunhado uma frase de extraordinária importância. Mogi das Cruzes, o município que abastece o meu estado do Rio de Janeiro. Tamanha era a potência e continua sendo. Presidente, deputado Balestra, trago essa lembrança para dizer que, desde os primórdios, verduras, legumes, algumas frutas da nossa região fazem parte extraordinariamente da dieta alimentar para uma vida saudável. Tanto é verdade que cada vez mais o povo brasileiro, contanto que a estabilidade se faça presente, com o poder aquisitivo melhorado, todas as camadas sociais consomem cada vez mais verduras e legumes. Faz parte para combater a diabetes, a hipertensão, problemas cardíacos. Portanto, num país que culturalmente sempre foi abastecido com proteínas animais, verduras e legumes fazem parte extraordinariamente em termos de importância. Dito isto, eu disse que está solta aí uma metralhadora de pessoas que nada entendem de verdade do setor produtivo e são pessoas do asfalto. E o pior, falam com tanta determinação que o povo, na sua maioria, antigamente, habitando a zona rural, portanto, antigamente 70% da população era da zona rural. Houve o desenvolvimento, o setor urbano atraiu muito e aconteceu gradativamente ao longo das últimas décadas um êxito muito grande. E hoje as estatísticas do IBGE demonstram que 70%, para não dizer mais, da população brasileira moram nas cidades. Mas o que é lamentável é que os descendentes, todos da agricultura, que habitam a cidade, esqueceram das raízes, dessa importância da produção de alimentos. Esqueceram de tal forma que são órfãos fáceis de mentiras, de colocações descabidas, como se nós, produtores de alimentos, não importa qual atividade, estejamos contaminando a verdura, o arroz, o feijão, a soja, e matando a população envenenados. Chega a tal forma essa distorção que a gente sente efetivamente um prejuízo enorme, não em termos de pessoa física ou de alguns locais chamados de agricultores familiares. Nós sofremos em termos de brasilidade. Estamos tendo um prejuízo imenso para o país. E lamentável, senhor presidente, numa época em que as circunstâncias não ajudam a imagem do homem público, do político. Então, me parece que tem certas pessoas que querem carimbar próprios companheiros aqui da Câmara Federal como responsáveis por essa contaminação de veneno.
e trazem nesse palco dizendo a importância da agricultura orgânica, da agricultura natural. Ora, na minha cidade de Mogi das Cruzes, nós temos produtores já há alguns anos trabalhando nessa atividade de abastecer com alimentos através da agricultura orgânica e da agricultura natural. Porém, todas as atividades são importantes. Eu costumo dizer que, aliás, coloquei no Facebook dizendo que o ser humano precisa de remédios. Além dos remédios para curar de certos males, ora, quando as nossas crianças vão a alguns determinados lugares, para não serem atacados pelos pernilongos ou então pelos borrachudos quando vai a uma praia, usam repelentes. Ora, nós usamos um remédio contra o pulgão que acaba prejudicando as nossas foliáceas. Então, nada é tão violento a gente ouvir difamações, calúnias, como se estivéssemos prejudicando a saúde da população. Quem já não tomou um remédio para dor de cabeça, para uma disenteria, para uma dor de barriga, para uma dor nos ombros? Aliás, se nós levarmos em consideração essas atividades todas que compõem a cadeia produtiva da saúde, podemos dizer o seguinte: ao lado dos médicos tradicionais que receitam remédios para os seus pacientes, nós temos os homeopáticos, nós temos a acupuntura. Todos são viáveis na nossa sociedade. Ora, orgânico, acupuntura é praticamente de fases distintas, mas que trabalham com outras atividades idênticas. A homeopatia. Só com homeopatia nós não temos condições de sobreviver na sociedade, mas é fundamental. Algumas pessoas se servem da homeopatia. A acupuntura, que veio da China, do Japão, hoje se expande. Não é um remédio, mas é uma agulhinha que mexe nos nervos. Não cura totalmente todos os males. Porém, é fundamental que exista, da mesma forma, a agricultura natural e a agricultura orgânica. Porém, jamais essas duas atividades, por mais que as pessoas se esforcem, não será o suficiente para abastecer uma nação imensa e o mundo inteiro. Por quê? A agricultura orgânica natural eu conheço porque já trabalhei com isto. Só para tirar as ervas daninhas não pode usar nada. Então, é na mão. Cada vez mais nós não temos trabalhadores rurais. Os trabalhadores rurais já foi a época que nós tivemos uma imensidão de trabalhadores à disposição de produzir alimentos. Então, queira ou não queira, a agricultura orgânica ou agricultura natural precisam realmente de um batalhão de pessoas se nós quisermos que isso evolua. E a mão de obra? Quem vai pagar toda essa mão de obra? Portanto, ficam minúsculas propriedades para atender um segmento dos consumidores e pagam mais caro, porque, queira ou não queira, o custo é mais elevado. E aí eu rechaço novamente dizendo que nós, produtores rurais, e toda a cadeia hoje de verduras e legumes tem um sistema de rastreamento. É um programa estadual para verificar resíduos de defensivos agrícolas nos alimentos. E tem um programa nacional também já rastreando. Portanto, eu dou vazão aqui às palavras do deputado Luiz Nishimori, dizendo que cada vez mais nós estamos vendendo saúde para a população. E termino as minhas palavras agradecendo essa oportunidade, presidente Balestra, porque nós estamos sendo atacados e tudo que nós falamos parece que estamos simplesmente simulando e aprovando projetos nas comissões indevidamente, quando, na verdade, temos outras comissões para respaldar os técnicos que as comissões, como esta, da agricultura, da pecuária, do abastecimento, do desenvolvimento rural, têm a responsabilidade de estudar, analisar, discutir, votar, e os processos passam, os projetos passam para outras comissões.
Dito isto, eu quero aqui deixar o meu testemunho vivo de um produtor rural, hoje estando deputado federal, como já fui prefeito, vereador, mas nunca deixei de ser produtor rural, de dizer que, em sã consciência, nenhum agricultor no Brasil, a não ser as regiões que não tenham assistência técnica. Falta de assistência técnica é a mesma coisa um paciente se automedicar. Porém, não é culpa nossa. Precisamos, o próprio governo, abastecer todas as regiões do Brasil com uma assistência técnica, a extensão rural, a contento. Enquanto isso, nós, produtores, temos responsabilidade e estamos seguindo gradativamente o avanço para usar menos defensivos agrícolas, com mais eficiência, portanto, menos toxicidade, que a legislação brasileira precisa permitir para que possamos competir, né, salvando vidas com uma boa alimentação, como os outros países fazem. Fica o meu registro e o meu desabafo, senhor presidente, quanto às difamações que nós estamos recebendo e as calúnias vindas de uma forma totalmente injusta e improcedente. Deputado João Giab, meus cumprimentos.